Oi gente, tudo bem? Então hoje eu vim gravar um vídeo sobre zumbido no ouvido. Eu gravei um vídeo há algum tempo, não faz tanto tempo, mas eu vi que vocês gostaram muito, então eu resolvi me aprofundar ainda mais nesse tema, trazer mais informações sobre isso, por que acontece, e eu acho que eu cheguei num roteirinho aqui bom pra poder deixar bem explicado assim, sabe? Pra não ficar dúvidas, tá bom? Então já dá o like aqui no vídeo, já se inscreve, eu fiz já se inscreve, já dá o like e me segue lá no Instagram, tá bom? Bom, então nós temos dois lados do nosso cérebro, né? Se você ver aquela imagem, aquela clássica, né? Que um lado ele é mais analítico, o lado esquerdo, e o outro é mais criativo, é o lado da, enfim, da magia, da criação e tudo mais. Esse lado esquerdo, ele é muito mais analítico e ele é muito mais estimulado pela nossa vida mesmo material. Então no nosso dia a dia a gente só leva em consideração o lado mais prático, né? O lado material, o lado analítico, que tem que ter prova, né? Física, prova prática. Então a gente foi ensinado a só acreditar quando existem esses elementos. Então esse nosso lado esquerdo do cérebro, ele é super estimulado. Toda a nossa sociedade vive de acordo com isso, né? Com esse lado esquerdo. Quem vive de acordo com o lado direito, ou em um certo equilíbrio, acaba sendo visto como o louco, né? Já entrei nesse time das loucas, né? Das bruxas, que não tem comprometimento, né? Que são... enfim, solto na vida, que não tem responsabilidade, mas não é bem assim, né? Quando você une esses dois lados, ou quando você também tem um equilíbrio do lado direito, você consegue viver a sua vida de forma mais harmônica, né? Não só levando em consideração o lado analítico das coisas, mas também a criatividade, a nossa criança, né? Esse lado mais divertido da vida, que é muito importante, né? Por mais que a sociedade ache que só esse lado mais certinho que é o que interessa, né? Então é importante a gente saber que existem esses dois lados cerebrais, assim como nós temos dois ouvidos, né? Um do lado esquerdo e o outro do lado direito. Então isso vai ter uma importância para você compreender o que significa o zumbido no ouvido, tá? E aí, como eu falei, né, a gente tem as orelhas em cada lado do cérebro, né, da cabeça, e nessas duas orelhas a gente tem um espiral que chama cóclea. Esse espiral, ele é ativado, então principalmente do lado esquerdo ele já está ativado, a gente já consegue viver aqui no plano material. Existem pessoas que têm mais dificuldade, né, de trazer essa vida material, de materializar, então elas vão ter ali uma falta de estímulo no lado esquerdo, né, porque elas têm mais dificuldade nessa parte, então precisaria estimular também para ter sempre o equilíbrio, né? Mas essa glândula cóclea, ela tá dos dois lados e ela é como se fosse uma anteninha para dimensões superiores, principalmente do lado direito do nosso ouvido. Ela é uma antena, nos planos mais sutis ela serve realmente para trazer essas informações espirituais para você poder trazer no lado direito e transmitir para o lado esquerdo e então, né, materializar isso na sua vida real. Então essas cócleas, elas têm essa função e aí do lado esquerdo elas já estão ativadas. E aí a gente entra do lado direito, né, que é o X da questão. Como eu já falei várias vezes aqui no canal, né, a gente chega num momento da nossa vida que a gente começa a despertar, né? Esse despertar, ele pode acontecer de forma por amor, né? Então a gente começa a questionar as coisas da vida, começa a fazer mudanças, né? Sente essa vontade maior de realmente transformar a nossa vida de certa forma, de ter uma vida com mais sentido, com mais propósito. Esse é o despertar pelo amor. Mas também existe o despertar pela dor, né? Quando acontece alguma coisa na nossa vida, então a gente é demitido, a gente passa por uma situação muito tensa, alguém da nossa família morre e a gente fica triste, a gente passa por uma depressão, fica com ansiedade. Tudo isso são formas, né, da gente despertar, né? Porque é nesse incômodo que a gente começa a olhar, né, para outros lados da vida, querer mudar a nossa vida de alguma forma, porque a gente não tá feliz do jeito que estava antes, né? Então esses são despertares também e eles vêm acompanhados, né, com os queridos sintomas. Inclusive eu tenho vários vídeos aqui no canal, mas tem um que são os 18 sintomas do despertar espiritual. Eu acho que é esse.
18 sintomas do despertar espiritual. Então já depois desse vídeo entra lá pra você assistir, porque tem vários sintomas que começam a acontecer durante o despertar espiritual, né? E esses sintomas também estão atrelados com a mediunidade, porque todos nós somos médiums, né? Porque todos somos espíritos vivendo uma experiência humana. A grande questão é que a gente só acha que tá vivendo uma experiência humana, a gente esquece que é um espírito, né? E aí essa mediunidade ela fica ali adormecida de certa forma. Na verdade ela não tá adormecida, você tá sofrendo as consequências de não saber, né, de não saber lidar com as energias ao seu redor, de não saber canalizar essas informações na sua vida prática, né? Como que eu vou trazer algo do plano espiritual, que é aonde a minha alma tá ressoando, né, o que a minha alma veio fazer aqui, como que eu vou trazer isso pra minha vida material, né, materializar tudo isso aqui? Então isso a gente faz com o desenvolvimento mediúnico, o despertar espiritual, né, por isso que eu chamo de despertar da mediunidade, porque realmente uma coisa tá junto com a outra. Então esses sintomas eles vão se confundindo, mas normalmente eles acontecem ao mesmo tempo, né? Você começa a despertar e começa a ter os sintomas de mediunidade, mas não necessariamente ao mesmo tempo, mas normalmente acontece assim. Oi, entrei no vídeo aqui para poder te avisar, te lembrar que a gente está com as vagas abertas para a Jornada do Despertar da Mediunidade, que é uma jornada totalmente gratuita e online, onde a gente vai ter uma semana inteira de aulas para você poder descobrir o primeiro passo para desenvolver a sua mediunidade e já começar mesmo a olhar para essa espiritualidade de uma forma mais ampla. E além das aulas, você também, assim que se inscrever, você recebe no seu e-mail um teste que é muito importante você fazer para participar dessas aulas também, para você descobrir como anda a sua mediunidade, né? Se ela está desequilibrada, se ela não está, se ela está aflorada, se está faltando conexão, como que está a sua mediunidade nesse momento, porque para a gente poder chegar em algum lugar, em uma transformação na nossa vida, a gente precisa saber de onde a gente está saindo. Então, já se inscreve aqui na jornada, o link está aqui na descrição do vídeo, você vai se inscrever, colocar o seu e-mail, ver a data, já anotar na sua agenda e fazer o teste para você poder ficar preparado para a nossa jornada que vai começar logo logo. Então, eu te vejo lá na primeira aula e se inscreve aqui embaixo. E aí, quando a gente começa a despertar, né, começa esse processo todo, a cóclea, né, aquele espiralzinho do lado direito, começa a ser ativada em um plano mais sutil. Não quer dizer que ela não tá trabalhando ali no plano material, não tá fazendo o papel dela, né, de funcionar com audição, tudo isso tudo tá normal. Só que quando ela começa a trabalhar pro lado mais sutil, ela é ativada nessa questão mais sutil, né? E aí ela começa a trabalhar junto com um comando da glândula pineal. Então, primeiro a nossa glândula pineal, eu vou colocar uma imagem aqui. A glândula pineal, ela começa a emitir sinais, né, pra cóclea, e aí a cóclea começa a trabalhar ali em planos mais sutis. A glândula pineal, ela é uma glândula conectada com a espiritualidade, né? Fisicamente, a gente entende ela, pelo menos quando a gente vai estudar sobre a pineal, a gente vê que ela é a glândula ligada à empatia, né? A você se conectar com a dor do outro, se conectar com o outro, né? E aí, quem já me acompanha há mais tempo já vai começar a ligar o Lé com o Cré, né? Tipo, se existe a mediunidade, os empatas, né? E normalmente os médiums de manifestação e os que não são de manifestação também tem essa questão da empatia um pouco mais exacerbada, né? No segundo nível ali mediúnico. Inclusive tem um vídeo aqui sobre os níveis de mediunidade, assiste lá. Então, quando tá ali nesse nível, segundo nível de mediunidade ali um pouco mais ostensiva, entra o nível mais da empatia, né? Aquela pessoa que pega a dor do outro, que suga, né, pra ela, depois fica mal, então, né? E aí existe a glândula pineal, que tá bem no meio do cérebro ali, e ela é justamente a glândula que tá ligada à empatia, né? E a se conectar com a dor do outro. E ela também tá ligada ao plano espiritual. Tanto que quando a gente desencarna, a glândula pineal, ela é a última que desliga, né? Porque realmente quando a nossa alma sai, né, do corpo físico e vai lá pro plano espiritual, é quando de fato essa glândula ela se desliga. Então primeiro, né, o corpo morre, depois o nosso espírito sai e aí a glândula ela é apagada, né? Então ela tá totalmente ligada ao plano espiritual e aí é ela que envia esses sinais
Tipo assim, tá na hora de despertar. É a glândula pineal que começa ali a trabalhar. Vamos lá, vamos trabalhar, né? E aí ela manda esse comando pra cóclea do lado direito, começa a ativar ali. E aí, quando essa glândula começa a ativar, o que que acontece? Começam os zumbidos, né? Porque na verdade não são zumbidos, na verdade, que estão acontecendo ali. O que está acontecendo é que você está começando a ter acesso a uma dimensão superior, aos mestres superiores, e eles estão trazendo informações para você, mas o seu cérebro, que não está nem um pouco acostumado com isso, que nunca viu isso acontecendo, não sabe nem qual que é a hora do Brasil, ele não tá entendendo esses recados, ele não sabe traduzir isso em uma linguagem que você conheça. Então, ele vai simplesmente transmitir como um sinal branco ali, um ruído branco, né? Uma coisa neutra, um zumbido. E aí, quanto mais essa glândula tá mandando sinais pra cóclea e mais a cóclea tá sendo ativada, mais você vai sentir esse zumbido. Por isso que eu falo que o zumbido, e o Cook tá latindo aqui, por isso que eu falo que esse zumbido, ele não é algo que vai ficar pra sempre. Tipo, começou a ter o zumbido e, nossa senhora, não vou ficar pro resto da vida. Então, esses zumbidos, eles começam, né? E aí eles vão terminar quando essa ativação for finalizada. E não quer dizer que em algum momento da sua vida ela não deu uma ativadinha ali mais. Então, por exemplo, quando eu comecei a despertar espiritualmente, eu sentia muito, muito, muito esse zumbido no ouvido. Era assim, o dia inteiro, era um inferno, muito chato. E aí eu ficava até meio assustada, né? Tipo, meu Deus do céu. E aí, depois, conforme eu fui desenvolvendo a mediunidade, fui despertando espiritualmente, né? Fui fazendo tudo isso que eu ensino hoje. Conforme eu fui fazendo isso, esse zumbido foi diminuindo. Então, tinha dias que ativava, tinha dias que não. Tinha dias que era mais tranquilo, tinha dias que era mais forte, e aí foi normalizando até eu não sentir mais esse zumbido. Quando eu comecei a criar o curso do Despertar da Mediunidade, a minha cóclea, né, começou a ativar de novo, porque eu tava trazendo muitas informações de dimensões superiores mesmo. Hoje, depois que eu criei o curso, eu penso, meu Deus, tinham informações que eu passei pra frente que hoje estão muito mais ancoradas em mim, eu entendo, é super mais fácil de eu compreender, tudo faz sentido, mas na época não tinha como eu saber. Eram coisas que eu precisava complementar ali nas aulas, que eu precisava trazer e que eu não tinha muito bem como trazer, assim, traduzir de forma tão clara como eu fiz, né? Então, realmente, eu penso, eu sei hoje que eu tava trazendo informações, né, de dimensões superiores, de uma forma mais fácil, realmente, de trazer para a vida material. Eu teria feito isso sem o desenvolvimento, sem saber traduzir? Não, porque seria só aquele zumbido, eu não teria conseguido transformar aquele zumbido em uma canalização real, né? Teria sido mais difícil. Então, enfim, só para explicar que isso pode acontecer em alguns momentos da nossa vida, quando a gente tem que trazer, materializar questões que estão vindo do espiritual, sempre estão vindo do espiritual, mas nesse caso, literalmente vindo para eu traduzir, né? Então isso pode acontecer, mas a ideia é que conforme você vá se equilibrando, harmonizando e trazendo esses dois lados, né? Equilibrando o lado esquerdo com o lado direito, essas coisas vão melhorando. E aí, como eu falei, né? Esse zumbido, ele vai se transformando em canalizações. Então você vai trazendo informações desses seres, aí que a gente começa a conversar com o nosso guia, né? Porque hoje você pode estar ouvindo esse zumbido e pode até ser o seu guia querendo se comunicar com você através da canalização e você não está conseguindo traduzir, porque ainda existe um processo e esse processo, ele é importante, né? A gente não começa do zero e já parte para 100. A gente tem que passar pelo 2, 3, 4, né? A gente vai ampliando, vai ficando cada vez mais expandida a nossa consciência. Por isso que o desenvolvimento mediúnico, eu defendo muito essa questão de que pra gente desenvolver, a gente precisa expandir a consciência, né? Compreender o plano espiritual, entender o que eles querem trazer pra gente, né? E quando a gente vai compreendendo isso, a gente chega ali, né, no nível deles, de consciência, e consegue... o nosso cérebro, né, consegue traduzir essas informações de forma muito mais
fácil pra gente compreender. Então, às vezes as pessoas falam pra mim: Lu, como que eu posso conversar com meu guia? Eu quero falar com ele hoje. E existem alguns exercícios, mas se você não expande a consciência, se você não desenvolve a sua mediunidade, você não vai conseguir trazer isso, porque vai ficar vindo como zumbido. Você vai se conectar, o seu guia, ele tá com você sempre, mas você vai conseguir traduzir muito pouco do que ele quer dizer pra você. Tanto que lá no começo, né, quando ainda tava aprendendo, né, como que funcionava esse processo e tudo mais, eu ouvia só palavras. Então eu pedi alguma coisa pro meu guia, uma orientação, só vinha uma palavra. Eu lembro de 2 vezes. Eu até comentei no último vídeo, né, que vinha só... Falei, qual que é o meu propósito? Aí veio amor, amar. Seu propósito é amar. Só veio isso. E aí depois eu tinha muito medo, eu tava com medo de morrer, eu passei por esse processo. E aí veio, a única coisa que veio pra mim também, eu ouvi esse zumbido e aí veio a palavra onda, né? E aí eu pensei, vou pesquisar sobre onda. E aí eu encontrei, né, a explicação sobre ondas vibracionais e como a gente, depois do desencarne, a gente não some. Meu medo era sumir, que a gente não some, essas ondas, elas se transformam em algo mais sutil, enfim. Então vinha só palavras, assim, muito pontuais, porque eu não conseguia assimilar o restante da mensagem. Eu não tinha acesso, porque eu ainda não tinha a minha mente expandida o suficiente. Isso quer dizer que para você expandir a sua mente você vai ser superior aos outros e mais especial? Não, você só vai saber de coisas que antes não saber disso te impedia de ter acesso a essas informações. Então você expandindo a consciência, o seu guia, os mestres ascensos superiores conseguem trazer essas canalizações para você e você consegue traduzir isso em algo real. Então, por exemplo, hoje eu consigo trazer essas canalizações, eu consigo escrever, eu consigo falar através dos vídeos, eu consigo conversar com eles, porque por conta da expansão, né, do desenvolvimento mediúnico. Expansão de consciência, quando eu falo, é de fato agregar conhecimento, é entender, é estudar, né? Por isso que a mediunidade, ela é um dom, né? Ela é algo que todo mundo tem pra realmente ajudar e tudo mais. Mas enquanto você não estuda, você não investe seu tempo nisso, né? De realmente entender o plano espiritual, de entender quem é você nesse né, furdunço todo, né? Enquanto você não faz isso, é muito difícil usar a mediunidade de forma útil, né? Existem os centros, existem outros tipos de trabalho que são muito válidos também, mas o trabalho que eu falo aqui é um trabalho mais de dia a dia, de você o tempo todo, 24 horas por dia, 7 dias por semana, convivendo com você, sendo um espírito, né? E como que você vai poder trazer tudo isso de forma útil para auxiliar você, quem está ao seu redor e a humanidade como um todo, né? Porque quando você desperta, você está ajudando toda a humanidade. É mais uma pessoa desperta. E quando a gente tem 10%, né, da nossa população desperta, na população mundial desperta, a gente consegue despertar o mundo inteiro. Então por isso que cada pessoa que desperta, que olha para isso, é extremamente importante, né? Quando eu comecei a despertar há 10 anos, e principalmente quando o negócio ficou mais pesado, mais forte, foi há uns 6 anos, não se falava de empatia, não se falava de meditação, eu não sabia o que era meditar, ninguém falava disso, não era uma coisa comum. Meditação era coisa de gente doida, né, de Buda, sei lá, de monges, né, não era uma coisa comum. Não se ouvia falar de espiritualidade como eu tenho essa liberdade de falar aqui hoje. Então, realmente eu vejo o avanço, sabe? Às vezes a gente olha pra sociedade, pras pessoas e pensa, meu Deus, tá tudo perdido, olha isso, tá tudo muito louco, essa pandemia, não sei o quê. Mas quando eu olho de quando eu comecei a despertar, né? E a gente começa a olhar pro mundo de uma forma muito mais consciente quando a gente desperta, então você consegue ver o quanto tudo isso já evoluiu. E eu tenho certeza que daqui mais 6 anos
vão ser mais comuns essas coisas, espero que seja obrigatório, né? Tipo, na escola, as crianças tenham que começar a expandir a consciência e compreender o plano espiritual, mas enquanto não é possível, a gente vai fazendo isso como a gente pode, né? Através do curso, do Despertar da Mediunidade. E aí, quando eu falo como a gente pode, é para as pessoas que sentem esse chamado, né? E aí vem buscar essas informações, né? Enquanto não é algo que a gente entende como algo essencial para nossa vida humana, a gente tem que buscar isso, né? E eu fico muito feliz de poder trazer essas informações. Então, já se inscreve na jornada, se inscreve lá para você participar. Tenho certeza que vai expandir muito a sua mente, já logo de começo, já vai te ajudar muito, tá bom? Essas canalizações, né, agora que você começou a desenvolver, que você vai começar a ter acesso a essas informações, elas podem ser traduzidas não só através da fala, né? Como eu já falei algumas vezes, o meu ímpeto, né, o meu lado mais, onde eu tenho mais talento, né, que eu tenho mais conhecimento, é através da fala. Né, eu sou profissional de comunicação, eu gosto de falar, eu sempre fui faladeira, então a minha mediunidade ela é trabalhada dessa forma. Então o meu lado direito do cérebro, ele é muito ativado através da fala. Então eu costumo ter muitas ideias conversando, eu costumo ter ideias escrevendo, eu gosto disso. Gravar vídeo pra mim é um exercício de criatividade muito grande, então é muito bom pra mim nesse aspecto, né? Eu ativo o lado direito e eu consigo trabalhar a minha mediunidade dessa forma. Mas você vai poder, depois que você ativar o seu lado direito, você vai poder também trabalhar através de pintura, se esse for o seu, né, a sua paixão. Você vai poder trabalhar através da música, da dança, realmente trazer isso, sabe? Trazer isso pra vida material. Não precisa considerar isso como algo tipo, eu vou ganhar então dinheiro, eu vou vender obra de arte, eu vou ganhar dinheiro, eu vou vender o livro. Não necessariamente. Pode ser também mais pra frente, como foi o meu caso. Meu caso não começou, eu vou ganhar dinheiro fazendo isso. É natural, é algo que eu amo, é algo que se eu perguntar, a minha terapeuta perguntava, Lu, se você tiver todo o dinheiro do mundo, você ganhou na loteria hoje, o que você continuaria fazendo? E eu, falei, eu continuaria dando curso do Despertar e eu continuaria fazendo vídeos. Então, é o que você ama, é o que faz você, sabe, trazer a sua criatividade à tona. E aí, essa glândula, ela vai tendo mais facilidade para ser ativada e você consegue acelerar esse processo, né? Não esquecendo também de estudar, né, a espiritualidade, mas também ativando esse lado vai ser muito bom pra você. E aí, como eu falei, né, pra ativar essa glândula é isso, pra acelerar esse processo é trazer o seu lado mais criativo, a sua criança, né, o que a sua criança sempre quis fazer. Então, quando você era criança, você gostava de cantar, você gostava de pintar, você gostava do quê? Então faça isso, né? Pra você acelerar esse processo do despertar espiritual, porque com certeza vão vir várias informações conforme você for, né, trabalhando a sua criatividade, sem esperar nada em troca, sem pressão, sabe? Eu preciso ser criativo pra eu criar a próxima lâmpada inteligente. Não! Eu só quero ser criativo porque eu quero ser, porque eu quero trazer o que tá na minha cabeça, eu quero trazer o que tá no meu coração, só quero trazer, né? Eu só quero fazer o que o meu coração tá mandando. Isso é ativar a criatividade. E aí, quanto mais você for fazendo isso, mais vai ficando fácil de trazer essas informações, traduzir tudo isso para a vida material, e aí você vai conseguindo canalizar essas informações, né? Claro que unido ao conhecimento, autoconhecimento e a criatividade, tudo isso junto ajuda demais, tá? E uma outra coisa também que é importante, se você tá sentindo muita dor de ouvido, então eu sentia muita dor de ouvido nesse processo, todo mês me dava dor de ouvido, meu ouvido, nossa, era uma dor gigantesca, e eu sabia que era algo espiritual, porque desde criança sempre foi assim, eu passo por algo emocional forte, meu ouvido ficava desse jeito, e aí conforme eu fui despertando eu não sinto mais tanta dor de ouvido, inclusive é bem raro, antes era todo mês, agora é tipo
uma vez a cada 2 anos, então tá super ok. Mas se você sente essas dores de ouvido, é legal também evitar leite, produtos lácteos, né? Porque eles vão atrapalhar de certa forma e podem aumentar. Eles aumentam o muco, né? E aí vão aumentando essa dor de ouvido. Então, se você tá sentindo dor de ouvido, ou muita rinite, né? O pessoal adora reclamar aqui da minha rinite, gente, me respeita a minha rinite, que ela tá melhorando, mas são processos que a gente vai vivendo, né? Mas o leite, esse lácteo, né, essas coisas lácteas, elas aumentam essa produção de muco e aí aumentam essas sensações, então é legal evitar. Eu tenho evitado de tomar leite puro, que eu sinto que dói também, então fica uma dica aí extra, né? Pra você, se você estiver sentindo dor. E se você chegou até aqui nesse vídeo, comenta #criatividade, que aí eu vou saber que você chegou nesse ponto. E me fala aqui embaixo se você tem sentido isso, se esse zumbido tá te atrapalhando, se você conseguiu compreender melhor por que tá acontecendo esse processo, se deu um quentinho no seu coração entender que é natural e que é um processo que a gente passa, e ainda bem que a gente passa, porque, sério, ninguém merece a gente passar por essa vida e não despertar, né? A gente tá aqui pra despertar, a gente tá aqui pra conhecer o mundo como ele realmente quer trazer pra gente as informações, né? E não como zumbizinhos, robozinhos que estão aqui só passando, né? Não estão vivendo, não estão exercendo a criatividade, não estão se libertando dessas coisas tão que limitam tanto a gente, né? Então que bom que você está passando por esse processo, porque a próxima fase é justamente viver um processo muito gratificante, de despertar espiritual, de descoberta, né? O despertar é para sempre, porque para sempre a gente vai estar descobrindo, vai estar aprendendo, e isso é mágico, né? E aí você começa a colher isso na sua vida material, atingindo, né? Encontrando o seu propósito de vida, se comunicando com o seu guia, tendo mais harmonia mesmo, mental, espiritual, física, né? Então é muito bom isso, né? Então é isso, um beijo